Começando então, boa noite para todos que estão aqui com a gente em mais uma atividade do gabinete. E seja bem-vindo e bem-vinda se você está chegando agora e se você está assistindo essa atividade, esse vídeo gravado pelo YouTube no canal do gabinete. Bom, eu vou falar como se eu estivesse no gabinete, né? A atividade é online, mas infelizmente, devido à pandemia do Covid-21, a gente teve que converter a maior parte das atividades para o formato online. Essa atividade de hoje é um bate-papo, né, sobre literatura fantástica com a escritora Natália Rodrigues. Esse projeto, ele faz parte de um grande... Essa atividade de hoje faz parte de um projeto chamado Memórias Literárias, que foi premiado no edital do PROAC, do ano passado, o edital número 16. Então, essa atividade de hoje, ela é mais uma realização, né, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? Ao longo, a gente está desde novembro realizando atividades culturais voltadas para a literatura. Nós vamos seguir esse mês de dezembro, né, até perto do Natal, com várias atividades, e continuamos em janeiro. Então, fique de olho, fique acompanhando as redes sociais do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Para quem não conhece esse espaço, o gabinete fica ali no centro, bem em frente da Praça Rui Barbosa. É um local centenário. Ele é uma entidade privada. Ela se mantém através das mensalidades dos associados, isso desde a sua fundação em 1908. Né? O gabinete tem uma longa trajetória na história de Jundiaí e na história do Brasil, como um espaço de leitura, de valorização do livro, um espaço de estudo e também um centro cultural, onde, ao longo desses mais de 100 anos, recebeu diversos artistas para lançarem seus livros, diversos encontros literários, recitais de poesia, enfim, atividades até mesmo políticas, né? Nesses mais de 100 anos, a gente teve uma série de tomadas de decisão históricas que foram feitas no gabinete. Então, ele sempre foi um espaço para reunir artistas, intelectuais e uma série de atores sociais aqui de Jundiaí. Então, sem mais delongas, eu convido a Natália Rodrigues, né, que é a participante de hoje. A Natália é escritora, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e depois a gente vai começar esse bate-papo fantástico. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada por aceitar o convite e participar com a gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer poder ministrar esse bate-papo. Falando um pouquinho sobre mim, primeiro. Esse aqui é o único livro que eu publiquei até hoje, A Cor da Escuridão. Não sei se dá para ver direito aqui o título, mas esse aqui é o meu livro. Publiquei ele em 2015. Em 2016, eu comecei a faculdade, então abandonei os livros por um tempo, mas agora eu estou voltando a escrever, né? Voltando a ter mais contato com eles. Mas nunca foi uma coisa que eu deixei de ter contato, né? Os livros sempre foram muito presentes na minha vida. E em particular de fantasia, né? O meu livro A Cor da Escuridão, ele é um livro de fantasia, sempre foi um gênero que eu li bastante, que eu apreciei bastante, né? E é um prazer poder falar sobre isso. Então, já começando sobre aquilo que eu quero falar, que é Harry Potter e a sua conexão com outras obras importantes da literatura fantástica, né? Outras obras importantes como O Senhor dos Anéis, como As Crônicas de Nárnia, todos esses clássicos que foram publicados há muito tempo atrás, mas eles ainda são muito presentes na cultura popular e entre os leitores que gostam do gênero de fantasia. Então, para iniciar, eu queria só fazer uma definição de termos aqui sobre o que eu quero dizer com clássico, que há muitas maneiras de interpretar isso, né? Também dá para fazer uma abordagem mais acadêmica, científica,
mas eu quero falar do clássico na sua forma mais simples, mais senso comum, que é aquilo que qualquer pessoa entende como um clássico. Então, eu reuni aqui 3 características principais que os clássicos têm para mim, que são os clássicos, eles são obras representativas ou do seu tempo ou do seu gênero em particular. Os clássicos, eles também são obras de conteúdo atemporal, que ele pode ser, ele alcança pessoas de realidades muito diferentes, de tempos muito diferentes. E, por último, são obras que pertenceram a muitas gerações, que fez parte da vida de leitores de muitas gerações diferentes. Então, é isso que eu quero dizer com clássico. Para uma abordagem mais acadêmica, existe o Por que Ler os Clássicos, um clássico do Ítalo Calvino, que eu acho que é uma leitura interessante para quem tem curiosidade, mas eu vou me ater ao sentido mais simples do que é clássico. Bom, a partir dessa definição eu já consigo introduzir a motivação para o tema do bate-papo, né? E justificar o que Harry Potter tem a ver com isso. Já que é uma obra recente, né? Ainda não é uma obra que venceu o tempo, que fez parte de muitas gerações, é uma obra que está começando. Pois bem, a minha mãe, ela é a maior fã do universo de Harry Potter, assim, eu acho que é inegável, eu não conheço ninguém que goste tanto de ler os livros de Harry Potter quanto ela, e ela acompanha desde o início das publicações desses livros, né, quando eles publicaram, acho que lá nos anos 2000, né, eu acho, 1999, não lembro da data exata do primeiro lançamento, mas ela acompanha desde o primeiro lançamento, e lê até hoje esses livros com frequência, assim, com o mesmo prazer. Então, ela faz parte da primeira geração de leitores de Harry Potter. Eu já faço parte da segunda geração. E eu comecei a ler esses livros por influência dela, por indicação, através dela, né? Então, foi aí que eu comecei a perceber alguma relação com os clássicos, que eu quis dizer de uma obra pertencer a várias gerações. E com pertencer, eu quero dizer assim, no sentido mais profundo para um leitor, que é você se identificar ou se conectar tanto com uma história, com o universo, principalmente com os personagens, né? A ponto de sentir que aquilo é seu, que a história é sua, que você viveu aquilo, né? Tanto que até hoje, entre os fãs de Harry Potter, de que casa você é, né? Se é Grifinória, se é Lufa-Lufa, aquilo é uma apropriação muito grande, né, da obra, de sentir que ela pertence a você. E para mim, eu acho muito magnífico, assim, uma obra pertencer a tantas gerações diferentes, porque cada geração nasceu numa realidade completamente diferente, maneiras diferentes de ver o mundo, perceber o mundo, assim, contato com as diferentes obras culturais, né? Então, eu acho muito grande que uma obra consiga ter sucesso em se conectar com pessoas de diferentes gerações. E, em particular, Harry Potter está começando, assim, eu sinto, né, isso, que está começando a alcançar essa grandiosidade de se conectar com gerações diferentes, né? Então, acho que talvez daqui a alguns anos, talvez os filhos dos meus filhos também sejam leitores de Harry Potter, seja uma obra que seja lembrada por muito tempo. Mas o que eu queria apontar aqui é que a maneira como nós hoje nos conectamos com os livros, principalmente pessoas da minha faixa de idade, da minha geração, e a maneira como as pessoas conectavam com os livros de fantasia há 60, 70 anos atrás é completamente diferente. A realidade mudou muito. A gente se conecta de maneiras diferentes, a gente chega até esses livros de maneiras diferentes. Na época em que, por exemplo, Senhor dos Anéis, que foi uma obra que abriu muitos caminhos ali para a literatura de fantasia, na época em que ele foi publicado, nos anos 50, um fator muito grande ali para ser observado é que a fantasia não era um gênero popular, não era como hoje, que a gente encontra muitos livros de fantasia nas estantes, e é um gênero comercial, né? Um gênero comercial, então existem muitos livros daquele gênero vendidos, né, todos os dias. Naquela época não era assim, a fantasia não era um gênero nem mesmo bem visto, assim, era uma coisa vista como infantil. Então, essa é uma realidade que a gente observa em primeiro lugar, e a segunda é que naquela época a gente não tinha a tecnologia não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, hoje,
só com alguns exemplos de ambientes de interação com a obra que existem, né? Principalmente através da tecnologia. O Harry Potter vai ser sempre o meu maior exemplo aqui, como obra contemporânea, então vamos lá. Harry Potter tem um monte de filme, tem jogos, tem franquias secundárias, como Animais Fantásticos, muitos produtos de todos os tipos possíveis. Hoje, em relação à interação direta entre fãs, a gente tem muitos eventos, a gente tem wikis na internet, a gente tem fóruns de discussão, encontros de fãs, cosplays, concurso de cosplay é um negócio muito popular, encenação. Então, a gente tem... e claro, as plataformas abertas para conteúdos produzidos por fãs, como as fanfics ou os vídeos produzidos, os filmes. Eu acho que, se não me engano, tem um filme feito por fãs sobre Harry Potter, né? Então, a gente tem esse nível de interação muito, muito profunda, muito conectada, muito cheia de galhos, assim. Existem muitas maneiras de a gente se conectar com essas obras hoje, inclusive de maneira participativa, né? Hoje a gente pode participar também da obra, não só como de maneira passiva, como simplesmente ler um livro. E toda essa realidade, ela é muito atrativa e ela tem um potencial grande para atrair pessoas, principalmente pessoas da minha idade, né? Pessoas da minha geração, especificamente. É uma realidade completamente diferente. Então, considerando esses níveis de interação que se tinha no passado e que se tem hoje, o questionamento que eu queria trazer aqui é o que essa realidade muda para um livro, uma obra de fantasia ser estabelecida como um clássico do gênero. E com base nessa discussão, né, será que Harry Potter será um futuro clássico da fantasia? Há quem já considere que né, não sei. Mas segundo a nossa definição ali que eu estabeleci, como eu tenho uma ideia de uma obra que atravessou muitas gerações, Harry Potter ainda não conseguiu isso, está em fase, né? É uma obra recente. Mas, enfim, eu queria trazer esses questionamentos aqui, não pretendo dar nenhuma resposta, né? Porque eu não acho que elas necessariamente tenham respostas, mas eu acho que é uma discussão importante para a gente entender como as obras de fantasia se conectam através do tempo, as do passado, as do presente, e eu acho que é alguma coisa relevante para a gente entender, melhorar mesmo nosso entendimento do gênero, dos livros de gênero fantasia. Então, bom, essa é a introdução mais ou menos do tema, minha motivação, né? E fique à vontade para contribuir para a discussão. Eu vou trazer alguns tópicos aqui que eu acho relevantes para a gente entender melhor essa questão que eu coloquei. E é isso, vamos lá. A primeiro tópico relevante, na minha opinião, é saber um pouquinho por cima da história da fantasia, né? Já que eu quero falar da fantasia através do tempo, e mais especificamente da fantasia moderna, porque acho que todo mundo já tem essa noção que fantasia, assim, se a gente for falar de história da fantasia, dá para ir para tempos tão antigos quanto se queira, né? Dá para voltar lá nas mitologias, nos folclores, muitas obras muito antigas têm muitos elementos fantásticos, mas eu quero falar mais da fantasia moderna, especificamente mais presente no século XX. Mais um adendo aqui. O elemento fantástico em si, ele não é só encontrado em obras que são claramente taxadas de livros de fantasia. Inclusive, eu até eu construí aqui uma listinha de autores onde a gente encontra o elemento fantástico, mas a gente talvez não fosse imaginar, assim, ou não perceba, ou não considere que são autores de fantasia, ou que eles tenham escrito obras de fantasia, né? Alguns exemplos aqui são o Shakespeare, dá para encontrar fantasia em Shakespeare, talvez Sonhos de uma Noite de Verão, tem alguns elementos fantásticos. Gabriel Garcia Marques, que é vencedor de Nobel da Literatura. No Kafka, por exemplo, a Metamorfose é uma obra com um grande elemento fantástico. E todos esses autores, eles são autores consagrados, eternizados na literatura, e a gente não necessariamente enxerga eles como autores de fantasia. Porque ele não faz parte da literatura de fantasia da cultura popular, certo?
Encontrei, assim, pesquisando um livro chamado, assim, Tradução Livre, O Grande Livro da Fantasia Clássica. É uma antologia editada por Jeff Vandermeer. E ele reúne histórias fantásticas de muitas épocas, e entre os autores que têm suas histórias nesse livro estão Tolstói, o Vladimir Nabokov, que é o autor de Lolita, e Hermann Hesse, que são todos outros autores consagrados, mas que não são imediatamente associados à literatura de fantasia. E esses geralmente são os autores que a gente vai encontrar numa análise mais acadêmica da literatura fantástica. Mas, mais uma vez, não tenho nenhuma intenção de ir para o lado acadêmico-científico, eu quero falar mais da cultura popular. Mas, até separei aqui, esse livrinho aqui, que se chama Introdução à Literatura Fantástica, do Todorov. Para quem tem mais interesse em saber como é a abordagem acadêmico-científica sobre literatura fantástica, é um livro essencial, assim, um livro muito importante e recomendado para quem tiver mais curiosidade sobre esse lado da coisa. Mas eu quero ficar no lado da cultura popular mesmo. A fantasia na cultura popular do século XX. E a gente vai ficar mais assim, lá por volta dos anos 50, que foi quando O Senhor dos Anéis foi publicado, né? Que foi uma espécie de marco ali, né, da fantasia. Mas vou explicar isso com mais detalhe. Para falar um pouquinho sobre essa evolução da literatura fantástica, eu me baseei bastante num livro, mais uma vez em tradução livre, Clássicos Modernos da Fantasia, que também é uma antologia organizada por um editor muito consagrado de fantasia e ficção científica chamado Gardner Dozois. Essa é uma antologia de 1997, então ela não abrange os anos 2000, mas ele dá um panorama bem legal, assim, de como é que a literatura fantástica ganhou espaço, né, entre os leitores e se tornou um gênero comercial. Vamos lá, então. No século XX, segundo o Dozois, a fantasia e a ficção científica eles não eram gêneros bem vistos. Eles eram gêneros, assim, vistos como infantis, porque eles não falavam sobre o mundo real, sobre coisas reais, e assim por diante. Então, não, eram dois gêneros que não eram muito bem vistos, mas a ficção científica, ela conseguia ter uma desculpa para sobreviver como gênero comercial, porque ele era meio que, assim, tinha um apelo de ensino, né, de ensinar para os leitores mais jovens sobre o progresso científico, incentivar esse tipo de mentalidade. Então, essa é a desculpa da ficção científica para existir, e dá para perceber uma presença muito maior mesmo da ficção científica do que da fantasia nesses anos 40, anos 50. Essa foi a época em que foram lançados grandes clássicos, né, da ficção científica, foi a época em que Asimov começou a publicar. Enfim, foi uma época muito produtiva para a ficção científica. Já a fantasia, ela não era um gênero comercial, assim, tanto que os autores que conseguiam publicar, eles não publicavam com a capa, este é um livro de fantasia. Era, ou você fantasiava a sua fantasia de ficção científica, né, dava uma disfarçada ali através de mecanismos tipo, você tem um elemento fantástico, mas você tenta usar ciência para explicar o seu elemento fantástico. Daí você pode fantasiar o seu livro de ficção científica. Então não era um gênero popular. Ele sobreviveu, a literatura fantástica sobreviveu principalmente nas revistas temáticas, né? Elas existem ainda, mas no século passado elas eram muito mais parte, né, da vida dos leitores, que são aquelas revistas que contêm contos, novelas, escritas dentro de um gênero específico, né? E as revistas de fantasia, elas tiveram um papel muito importante para manter a literatura fantástica viva. Tanto que foi através dessas revistas que o próprio Tolkien conseguiu vir assim, a público, né, e ter sucesso com O Senhor dos Anéis. Porque essas revistas ainda tinham audiência, e essa era a audiência que primeiro comprou
os livros do Tolkien, né? As obras do Tolkien. E a grandiosidade do Senhor dos Anéis é que antes a audiência meio obscura, meio escondida dos livros de fantasia que estavam ali, né, lendo as revistas, ela aumentou muito. Foi um gênero que, por causa do sucesso do Senhor dos Anéis, passou a ser um gênero comercial. Os autores saíram das revistas, os leitores deixaram de ser obscuros, né, de serem recatados por causa daquele estereótipo de infantil que a fantasia tinha. E foi um marco, assim, por permitir que a fantasia crescesse como gênero. Foi ali que as grandes obras começaram a ser desenvolvidas depois dos anos 50. Os anos 60 e 70, particularmente, foram muito produtivos, que dali vieram muitos clássicos, como os livros do Terry Brooks, que é o autor das Crônicas de Shannara, e a Ursula Le Guin, que é uma grande autora do gênero também. E o que veio depois disso a gente viu com os próprios olhos. Depois o cinema também contribuiu muito, né, para permitir que o gênero se expandisse. Eu acho que dá até para incluir Star Wars aqui na discussão, né? Não é uma série de fantasia, não é uma franquia desculpa, não é de ficção científica, é uma franquia de fantasia. Mas, enfim, a partir desse momento foi quando a literatura fantástica assim, deslanchou como gênero comercial e passou a ser presente como gênero entre os leitores. Só uma curiosidade aqui sobre essas revistas de fantasia, né? Eu não tinha pouco conhecimento sobre elas, mas elas ainda existem mesmo. Existem muitas revistas brasileiras, inclusive, que publicam autores do gênero, às vezes só de fantasia. Algumas revistas publicam de ficção científica também. E hoje é interessante ver como hoje esse não é mais um principal meio para os autores chegarem com suas obras de fantasia para o mundo, né? Hoje é uma mídia meio que secundária, tanto que eu não conhecia, não fazia ideia que essas coisas existiam até pouco tempo atrás. Mas antigamente essa era a principal mídia pela qual os autores eram publicados, né? Então houve uma mudança muito drástica aí de método, de meio pelo qual os autores chegam ao público com livros de fantasia. Mas é só um adendo que talvez seja interessante para discutir essa questão do papel da tecnologia, né, na difusão e na interação dos leitores com as obras de ficção fantástica. Bom, esse é um dos tópicos aí que eu acho relevante, que é a história da fantasia moderna, né? E o outro tópico relevante são os elementos que os clássicos da fantasia têm. De onde que a fantasia assim, tira suas inspirações para criar seus mundos, etc., né? Suas criaturas, então, os seus elementos fantásticos. Eu acho que a primeira coisa que vem à mente, pelo menos para mim, é o folclore, que as obras de fantasia em geral bebem muito da fonte do folclore, da mitologia, tanto que alguns dos seres fantásticos clássicos, né, os dragões, as fadas, os grifos, e por aí vai, eles têm a sua origem na mitologia de determinadas culturas. Geralmente são coisas muito antigas, assim, que antes faziam parte de religiões e tal, mas que com o tempo, eu não sei, foi absorvida por coisas com um teor mais fantástico, né, com elementos fantásticos, né? Eu queria falar aqui especificamente do dragão, mas só para tomar uma figura representativa aí do folclore na literatura fantástica. Mas, assim, é um tema muito amplo, dá para falar sobre muitas criaturas diferentes e muitos outros elementos, né, do folclore que estão presentes nos livros de fantasia. Mas, falando só um pouco sobre o dragão, porque eu acho uma figura interessante, por fazer parte de muitas culturas, de muitos folclores diferentes. A figura do dragão, ela pertence a muitas culturas de maneiras diferentes, em formas diferentes. Os dragões de cada cultura têm poderes diferentes. Alguns têm escamas, outros não. Alguns cospem fogo, outros não. Alguns, não sei,
até em questão de intenções, né? Alguns são seres bem intencionados, outros são só feras terríveis. Então, é uma figura interessante porque ela faz parte de muitas culturas diferentes. Muitas vezes o dragão ele apareceu nessas diferentes culturas de maneira independente, não foi assim que uma cultura influenciou a outra. E de muitas formas diferentes, né? Tanto, assim, comparando alguns dragões. O dragão do Senhor dos Anéis é um dragão inteligente, um dragão escamado, mas se você pegar, sei lá, a História Sem Fim, você tem lá o dragãozinho da sorte, que ele parece um cachorrinho peludo, né? Ele é um dragão com pelos. E as personalidades, intenções também são muito diferentes, assim, só um exemplo de como a figura do dragão pode variar. Inclusive, na cultura brasileira, o boitatá é considerado como uma figura de dragão, né? Eu acho que em geral, todas essas criaturas associadas às serpentes geralmente podem ser vistas como dragões. Por isso eu acho uma criatura muito interessante, né? De se estudar, de saber mais. E é uma figura muito presente, muito clássica em livros de fantasia, muito, assim, até hoje eu sei citar livros antigos e livros contemporâneos que com certeza tem o elemento do dragão. Inclusive Harry Potter também tem o elemento do dragão. No caso do Harry Potter são feras que não são nem boas nem más, e é um dragão do seu formato mais clássico, né? Um dragão escamado, que cospe fogo, grande, com presas venenosas às vezes, né? Então, é uma figura presente na maior parte das grandes obras de fantasia. Mas o que eu queria concluir com isso é que o folclore, eu ouso dizer que talvez foi a principal fonte de fantástico dos clássicos do passado. Tanto que, voltando ao Senhor dos Anéis, que é uma obra muito representativa, dá para ver muito de cultura celta, e dá para ver o dragão lá. Então, é uma obra que tem muito, muito, muito de folclore. Mas hoje essa não é mais uma das únicas fontes das obras de fantasia. Então, o que eu queria colocar como questionamento aqui é do que as obras de hoje bebem, de que fonte elas bebem, além da fonte do folclore, que é uma fonte que os livros do passado já utilizavam, né? Ou, por exemplo, sei lá, Jornada do Herói já era uma fonte da qual os livros do passado bebiam, e hoje os livros contemporâneos também. Então, eu queria colocar questionamento o que muda entre as fontes dos livros clássicos do passado e a fonte dos possíveis clássicos do futuro. Que eu acho que talvez tenha uma alteração bastante por toda a realidade, né? A nossa realidade hoje é uma realidade conectada, tecnológica, e a gente tem muitos elementos tecnológicos nas obras de fantasia hoje, elementos urbanos. A fantasia urbana foi uma coisa que cresceu bastante também depois daquela explosão dos anos 60. Então, depois da história, né, da fantasia moderna, eu queria colocar aqui esse questionamento sobre as fontes dessas histórias. E por último, eu queria falar sobre as narrativas transmídia, que assim, não é uma coisa em que eu sou especialista, não sei muito, só li algumas coisas na vida, né, mas que eu acho importante, e eu já falei na introdução, que é como as obras de fantasia hoje elas se conectam de diferentes maneiras, através de diferentes mídias, através de diferentes interações, por diferentes plataformas. E a narrativa transmídia, ou em inglês, transmedia storytelling. Talvez seja mais fácil achar pelo termo em inglês. Mas funciona mais ou menos assim. Eu vou dividir em três tipos diferentes de narrativa principais para a gente entender a diferença entre o que, por exemplo, é uma narrativa multimídia e uma narrativa transmídia.
A narrativa multimídia ela é caracterizada por um único conteúdo conectado por mídias diferentes. Então, o conteúdo ele não é dinâmico, ele é único. E a gente tem a narrativa cross-mídia, em que o mesmo conteúdo ele pode ser interpretado diferente em diferentes mídias, que é, por exemplo, a relação entre o livro e o seu filme. E, por fim, a narrativa transmídia, que é o que eu acho que a gente mais observa hoje, né, principalmente na forma da cultura pop. Na narrativa transmídia, o conteúdo está distribuído de maneira, em geral, autossuficiente. Cada tipo de mídia pode ter um conteúdo completamente diferente, mas todos eles, eles vivem em harmonia com o universo a que eles pertencem. Então, eles se conectam de maneira verossímil e dá para você ter uma boa experiência com um desses conteúdos sem necessariamente conhecer todos os outros. Eu acho que o maior exemplo desse caso aqui, o Harry Potter eu particularmente acho um exemplo, pela grandiosidade das obras secundárias, né? Ou às vezes, hoje a gente tem Pottermore também, que é uma maneira diferente das pessoas conectarem com a obra. Tem os livros secundários, a franquia do Animais Fantásticos, tem o livro separado dos contos de Biddlebardo. Mas eu acho que o maior exemplo aqui talvez seja Star Wars, certo? Porque começou com os filmes, mas os universos secundários, as histórias secundárias, a expansão do universo, né? Eu acho que a narrativa transmídia se caracteriza muito por isso, pela expansão do universo da história. A expansão do universo é uma coisa muito notável. Tem muitos livros, muitos jogos, tem séries, tem os próprios filmes que começaram a se expandir, né, além das trilogias originais. Então, é um tipo de narrativa transmídia. O que eu achei interessante aqui, lendo sobre isso, é que eu queria indicar rapidamente o texto da Fernanda Castro, do blog The Bookworming Scientist. Assim, se alguém tiver interesse, depois eu tenho todos esses materiais salvos aqui, mas ela resume bem, assim, de maneira bem didática, sobre o que são as narrativas transmídia, e eu acho que é um elemento muito, muito, não só importante, mas como determinante hoje para o sucesso para o grande sucesso, né, de uma obra de fantasia. Principalmente de fantasia, porque a fantasia, ela trabalha muito a nossa imaginação. E quanto mais elementos de outras mídias a gente tem, mais a gente pode exercitar essa imaginação. Como, por exemplo, foi assim que nasceram os jogos de RPG, né? Jogos de RPG daqueles com dados, que são livros muito baseados em fantasia, alta fantasia, que inclusive o Tolstói ele chama de fantasia de espada, né? Que tem um apelo mais medieval e tal. Mas eu não sei, uma coisa muito grande, assim, pelo menos para mim como fã, né? Porque eu já participei de eventos, já tive contato com outros fãs, e assim, eu nem sou participativa em muitos formatos de mídia, mas eu percebo como isso faz a mente do fã hoje, de poder participar da obra de maneiras tão diferentes, né? Então eu acho que a narrativa transmídia aí pode ser um elemento talvez interessante de analisar como um diferencial entre os clássicos do passado e aqueles que serão os clássicos do futuro. Principalmente com Harry Potter. Eu acho que arrisco dizer que Harry Potter, junto com talvez a Guerra dos Tronos, são obras que têm muito potencial para serem clássicos por conterem esses elementos, por fazerem parte desse tipo de narrativas, de espalhamento de mídia e coisas assim. Isso também sobre as narrativas transmídia, eu queria fazer aqui apenas um adendo de curiosidade, né? Existe um linguista chamado John Paul Gee,
E ele criou um conceito chamado espaço de afinidade. Ele também fala sobre domínios semióticos. Aí quem é de letras gosta de semiótica, talvez se interesse sobre isso. Mas, assim, de maneira bem por cima e resumida, esses espaços de afinidade são espaços abstratos de relação e de interação de pessoas com o mesmo interesse. O domínio semiótico é alguma coisa parecida com isso. O domínio semiótico pode ser, por exemplo, um jogo, pode ser, não sei, os livros, a literatura no geral é um domínio semiótico. E as pessoas, elas fazem parte desse domínio, elas criam uma fluência na linguagem desse domínio, que é o que eu vejo mais ou menos nas interações hoje dos fãs com as obras de fantasia, através da cultura pop, principalmente. E eu só, assim, como curiosidade mesmo, eu acho interessante relacionar os textos do John Paul Dee com a influência da cultura pop hoje na difusão dos livros de fantasia. Bom, acho que esses são os tópicos principais que eu queria reunir aqui. E daí os questionamentos que eu queria trazer, né? Falar um pouquinho de maneira resumida sobre eles. O primeiro são quais serão, né? Quais, assim, dando fazendo uma análise breve dos grandes livros de fantasia da atualidade, se a gente pode, através de todas essas coisas que eu coloquei, ou mais alguma coisa, não sei, especular, né, sobre quais serão os clássicos do futuro e que tipo de importância essas obras têm para poderem chegar a serem clássicos, né? Então, os exemplos que eu queria colocar aqui são o primeiro é o Harry Potter, é claro, né? Tema desse bate-papo. E eu acho uma obra, assim, uma grandiosidade muito grande. E como, assim, falando sobre a minha opinião, né, sobre a obra como obra de fantasia, o que eu acho curioso é que ele bebe, sim, de muitas fontes do passado, de coisas que já foram escritas, tem muitos elementos fantásticos já batidos, né, se você for ver, o tanto de coisas que já se escreveram sobre o tanto de coisas de fantasia que já escreveram, mas ao mesmo tempo é um universo muito intrincado, então não soa como nada que a gente já leu. Ele fala, por exemplo, ela fala em um universo sobre bruxos, mas não são os feiticeiros clássicos da fantasia. É um universo, os bruxos eles se organizam numa sociedade num formato diferente. Então, eu acho que Harry Potter é uma obra que tem caminhos que, apesar de beberem das fontes do passado, são caminhos novos, assim. Novos, assim, no sentido de saber construir bem em cima do que já foi feito. Então, essa primeira obra aqui que eu coloco como candidata clássico do futuro. Na verdade, eu tenho duas aqui, que são obras brasileiras, que eu acho que talvez venham a ser, sei lá, canonizadas como clássicos brasileiros da fantasia brasileira no futuro, né? Eu não sei quem já conhece, né? Em primeiro lugar, o Dragões de Éter. O caso de Dragões de Éter é muito interessante. O primeiro volume, vamos ver quando foi publicado, mas faz mais de 10 anos. Eu sei que o terceiro livro da franquia foi publicado há 10 anos. Foi publicado há 12 anos. E o terceiro livro foi publicado há 10 anos. E o quarto e último saiu esse ano, 10 anos depois. Eu achei interessante, saiu agora, né? Eu achei interessante ver como os fãs estão se relacionando com o final da obra. Pelo seguinte, parece que é uma obra que tocou tanto as pessoas, né, que alcançou tantos leitores, que todo mundo se dispôs a esperar 10 anos para sair o final, e todo mundo aceitou e, assim, ficou feliz e animado como se o livro tivesse demorado menos de um ano para sair. Então, por isso, essa é uma das razões principais pelas quais eu coloco esse livro aqui como candidato a clássico do futuro. E
E por causa da presença mesmo, assim, quando a gente pensa em fantasia brasileira, a gente pensa no Dragões de Éter. E por último, também outro brasileiro aqui, como candidato a... E que também tem suas relações com Harry Potter, né? Que é a Arma Escarlate, da Renata Ventura. É uma série que ainda está em andamento, mas o que eu acho interessante dessa série aqui é que, apesar de ela beber da fonte de Harry Potter, porque fala sobre escolas de magia no Brasil, não é tão... Quer dizer, não é nada próximo de Harry Potter. Então, assim, é a mesma coisa que Harry Potter fez. Bebeu das águas antigas, mas de uma maneira muito criativa. E foi o que eu acho que aconteceu aqui também. E, em particular, esse livro tem muitas referências a folclore brasileiro, que não é uma coisa que a gente vê com frequência nos livros de fantasia brasileiras. Então, esses são os livros aqui que eu queria colocar como os meus candidatos a clássicos do futuro. Um dos livros que eu conheço bem, né? Mas se alguém quiser aí colocar mais algum, esses são os que eu mais gosto. Bom, o segundo questionamento aqui é do que é que os autores hoje precisam para escrever livros candidatos a futuros clássicos, né? Se hoje é essencial ou é importante se envolver numa narrativa transmídia para poder criar um clássico do futuro. E penúltimo questionamento, qual o tamanho da influência da cultura pop como potencial para impulsionar obras hoje, né? Qual o tamanho da diferença que essa interação diferente que a cultura pop traz, qual o tamanho da influência que isso tem na criação de livros, de grandes obras atemporais que continuarão sendo lembradas. E por último, um questionamento meu aqui, que não ouso dizer que sim ou que não. Harry Potter já é um clássico? Então fica aí, são os meus questionamentos que eu deixo. Muito bem. Muitos questionamentos, Natália. Muitos, nenhuma resposta. muitas perguntas para poucas respostas. Uhum. Bom, achei bem interessante aí várias questões levantadas. Harry Potter, você comentou que a sua mãe é uma super fã. Quem começou primeiro, você ou ela? Ela. Eu comecei Ela. a ler por causa dela. Sim, com certeza. Ela começou lá quando eu não tinha nem nascido ainda, eu acho. Não, um pouquinho depois eu nasci. Mas o Harry Potter é de que ano? Eu acho que é 1999 ou 2000, alguma coisa assim. Meu bem, quantos anos você tem? Tem 22. Eu sou de Ah, 98. é uma jovem, tá certo. É porque eu vi você falando assim, não, ela começou primeiro. Eu falei, gente, mas quantos anos será que ela tem, né? É. Porque, né, não, assim, não é tão jovem. Tipo, eu cheguei aí ver eu fui assistir um Harry Potter no cinema há muitos anos atrás, claro, né? A Flávia escreveu. É sua mãe, né, a Flávia? Ela sabe a 1997. data certinho. Ah, Eu tenho quase a idade de Harry Potter. tá certo. E assim, você acha que o Harry Potter ele veio para ficar? E não só a literatura, mas também a questão da conversão para o cinema? Olha, eu particularmente acho. Hoje o universo de Harry Potter é muito expandido. Tem muita presença em muitas mídias diferentes, né? E faz parte da vida de muita gente. Como eu disse, eu sou da segunda geração de leitores. E será que a próxima geração também vai se apaixonar por esses livros da mesma maneira? Assim, ouso dizer que sim. O meu palpite é que são livros que terão muita presença e serão lembrados por muito tempo. Quantos livros são do Harry Potter? São 7, né? 7 livros principais. Aí tem alguns livros extras, né? Mas que não são importantes, que nem essa narrativa transmídia, né? Dá para aproveitar bem os 7 livros sem ter que ler os extras ou ter que assistir os filmes. E Então, quantos mas filmes tem? filmes, se eu não me engano, o último foi feito em 2 partes, né? Então são 8 filmes. Ou seja, a quantidade de filmes, ela acompanhou a quantidade de livros.
Quase, né? Mas hoje nas franquias as de fantasia principalmente, mas quando é uma série em formato de trilogia ou quadrilogia, virou meio que tendência, né? Dividir o último livro em duas partes, em dois filmes, né? Então é algo comum. E você acha que o filme contemplou bem a literatura? Ou você é da turma que, meu Deus, não deviam ter feito isso, socorro? Depende do filme. Eu gosto até do quarto. Depois do quinto, eu já não gostei muito. O quinto é o pior de todos, na minha opinião, assim, em questão de adaptação. Mas até o quarto filme eu achei bem. Fizeram jus, assim, à obra, considerando que é no formato cinema, né? Tá. E é muito comum também, a gente, quando assiste um filme, a gente acaba se identificando com o ator que interpreta o personagem, né? E aí, quando eles começam a crescer, aí, quando a franquia resolve, não, vamos retomar e vamos começar agora tudo de novo, assim como é feito com super-heróis, por exemplo, da Marvel, da Jundi Comics, né? Da DC Comics. Mas, assim, você acha que eles estão pensando já? Eu não sei, eu não parei para pesquisar sobre isso. Se vai ter uma nova leva de filmes do Harry Potter, ou a cobrança dos fãs é muito grande com relação a isso? Eu não sei, eu fui uma das que assistiu os últimos filmes de Harry Potter no cinema. E depois daquela época, como foi, eu não vi nenhum tipo de pressão, né, por mais histórias. Eu acho que foi uma história bem fechada. E inclusive teve, né, o Harry Potter, a Criança Amaldiçoada depois. É Harry Potter mesmo, o título, acho que é. Eu nem cheguei a ler. E minha mãe, que é fã, leu e não gostou. Assim, poucas pessoas gostaram. Então, assim, não é como se não tivesse acontecido uma expansão do universo. Aconteceu, mas ninguém curtiu, assim. Então, eu acho que não tem esse tipo de pressão. E como histórias secundárias existem. Os filmes do Animais Fantásticos e Onde Habitam, eles já existem para quem quer ter um pouco mais do universo, né? Não são a mesma história, os mesmos personagens, mas é o mesmo universo. Certo. Natália, o que você, na sua opinião, vamos falar um pouquinho assim da nossa realidade local. Você vê o movimento dos escritores aqui de Jundiaí por conta da literatura fantástica? Qual é a sua visão sobre isso? Você participa de algum grupo aqui da cidade? Eu tenho algum contato, em geral nos eventos, né? Eu gosto bastante desse incentivo em Jundiaí aos eventos literários, então, não só aos eventos literários, mas aos eventos relacionados à fantasia no geral, né? Tem o Jundi Comics, por exemplo, tem outros eventos que incentivam produtores culturais, produtores de cultura, né, de conteúdo locais, de fantasia, a produzirem. Já li alguns livros de fantasia brasileiros, de Jundiaí mesmo, livros jundiaienses, né? Tem o livro da Fabi, por exemplo, ele não tá aqui comigo. Os livros do Nicolas são todos livros que eu gostei muito. E eu acho que existe sim potencial, que a cidade tem incentivado bastante esse movimento dos produtores de conteúdo relacionados à fantasia. Agora, como eu morei longe por alguns anos, eu não sei mais qual a dimensão disso, mas eu participei de alguns eventos aí do fim do ano passado para cá e, e não sei, parece promissor assim o ambiente para que autores jundiaienses de fantasia comecem. A gente tá tendo um movimento já há alguns anos por conta do Conselho de Cultura aqui de Jundiaí, de montar a Câmara Setorial de Literatura, de promover, por exemplo, foi criado o Dia do Escritor Jundiaiense. A gente tem também a Festa Literária, né, que começou o ano passado. Eu acho que é um evento que tem tudo para crescer, assim como a gente tem exemplares
desse tipo de festa, né, de feira em outras cidades, que inclusive acabou virando turística, né? Por exemplo, Paraty, né? A própria Bienal do Livro em São Paulo, quer dizer, para a cidade, porque é uma área que tem muita demanda, né? O livro, na verdade, você só mudou a forma de consumir a leitura, né? Você tinha o livro físico antigamente, e aí depois você tem agora, né, outros formatos, o podcast, né? Que também é uma atividade literária. Sim, Você tem o o podcast é uma coisa, o audiobook já é outro produto literário, aí você tem os livros digitais, né? Então, assim, são muitas opções, plataformas, né? muitas plataformas para você consumir, mas o produto final é um livro, né? Assim como tem gente que fala assim, o jornal vai morrer? Não. Na verdade, o que muda, que se transforma de acordo com os novos hábitos, é o formato de consumir a notícia, né? Então, antes você tinha um jornal impresso, né? Que era vendido pelos meninos na rua, né? Então, você comprava ali na esquina. Aí depois você começou a ter as bancas de revista. Depois o jornal é entregue na porta da sua casa. Aí tem as assinaturas. Aí com essa queda do papel impresso, né? Aí você tem as notícias que são consumidas online, né? Mas o produto final, o produto fim, que é a notícia em si, ela tá ali, né? Então é isso. Eu acho que o livro também, né? A gente vai sempre consumir, só que com o passar dos anos em formatos diferentes, né? Isso faz parte das nossas mudanças, né? A modernização dos hábitos. E aqui, né? Se a gente for pegar assim na história da cidade, a gente sempre teve um movimento muito forte de artistas. Sim. Para a literatura, né? Estou falando aí como eu trabalho com pesquisa de patrimônio cultural, eu lembro que teve um ano que eu fiz uma pesquisa, eu estava contribuindo com o livro do Teatro Politeama, e a gente achou vários recortes de jornal, né? De recitais, sarau, né? E, então sempre teve, no próprio gabinete de leitura Rui Barbosa, a gente teve uma série de recitais de piano, tem um piano lá até hoje, aguardando mãos mágicas, né? Mas ele está precisando de uma reforma também, uma restauração. Então você tinha, né? E aí nesses ambientes sociais, você tinha o piano, você tinha a declamação de poesia, você tinha a discussão de um livro, né? Os clubes de leitura. Então, assim, a coisa vai se transformando, né? E o Junte Comics mesmo, né? A gente vai ter um encontro de quadrinhos na próxima semana, e que vai ser uma versão online do Junte Comics na quarta-feira, dia 16. A gente vai soltar a divulgação agora nesse final de semana. Quer dizer, a gente também está convertendo, era para ser, né, no ambiente físico, lá dentro do gabinete, né, com os expositores, mas, né, a pandemia, a gente está convertendo para o ambiente virtual. Então, assim, né, é um novo consumo de literatura, né? E a gente tem que encarar, né, essas novas, esse novo modelo, né? Porque a modernidade está aí, e mesmo a pandemia, né? A gente não sabe. Um amigo meu dizia, né? Na época da peste negra, lá atrás, né? Quantas coisas, né? Quantas obras literárias não surgiram, né? Por conta disso. Quem sabe agora, né, em tempos de Covid, também não surjam obras literárias, inclusive de literatura fantástica, né? Sim. Quantas coisas malucas que dá para pensar. Quanto mais maluco o cenário, mais propenso é para conseguir criar uma fantasia em cima disso. Né? Imagina, né? Mistura Covid com política, né? O que a gente está vivendo no país agora. Com as pragas, né, os gafanhotos, nossa senhora, então assim, né, são muitos temas para serem abordados aí, isso, né, eu acho que são os novos tempos. Temos uma pergunta aqui no nosso chat. Suelen, você quer que eu leia ou você quer falar? Quem quiser, o microfone está aberto, tá? Se vocês quiserem já participar aí com a gente. Bom, vou ler aqui. Natália, quanto você foi influenciada pela obra de Harry Potter para escrever o seu livro? Vixe.
Eu acho que de maneira pouco intensa, assim. Eu acho que a gente sempre é influenciado pelas obras que a gente lê, né? Harry Potter foi uma obra de fantasia que eu li cedo na vida, mas os elementos do fantástico do meu livro são, acho que pouco próximos daqueles do Harry Potter, tirando alguns elementos clássicos, tipo o dragão, por exemplo. Também escrevi sobre dragões. Mas eu acho que, assim, é lógico, até certo nível, sim, foi influenciada, mas não são influências próximas, né, ou óbvias. Natália, eu queria que você contasse um pouco, agora fiquei curiosa. Conta um pouco sobre o seu livro, né? Dá uma palhinha aí sobre o que ele aborda e como que foi o processo de você lançar o livro, de você escrever e de você lançar. Suas dificuldades, o que você achou de mais bacana. Esse foi um livro que acompanhou muito meu primeiro amadurecimento, né, de escrita. Agora eu vivo outro momento de amadurecimento. Mas esse foi interessante porque eu comecei ele muitas vezes. Eu comecei ele umas 3 vezes, desisti de tudo, comecei do zero. E mudei muitas coisas de vez para vez, né? Eu precisava desse tempo de amadurecimento para estabelecer, não, é sobre isso que eu vou escrever, é isso que eu quero dizer, esse é meu universo. Mas foi um processo legal, foi uma época muito feliz da minha vida, né? Que eu não tinha muitas preocupações e podia dedicar bastante tempo a isso também. Eu escrevia bastante naquela época. E eu gosto desse processo de criar o mundo, né? Em particular no gênero fantasia. Nem sempre a fantasia precisa ser em um outro mundo, né? Um universo diferente, mas até quando ele não é um universo diferente, é legal criar, criar todo esse background fantástico, né? Então, eu gostei bastante de criar o universo desse livro, eu gosto desse universo até hoje. E, assim, como experiência de escrita foi muito bacana. Pelo pouco que eu me lembro, né? Foi bem legal. Publicação foi publicação por editora, foi uma etapa de clássica de contratar editoras, foi uma publicação paga, mas ficou uma edição bem legal, vivi coisas bem legais no ano da publicação desse livro, né? Era ano de Bienal no Rio de Janeiro, né? Não era em São Paulo, aqui perto. Fui no Rio de Janeiro para a divulgação do livro lá na Bienal, foi bem legal. Então, no geral, as experiências foram legais, assim, tenho boas memórias disso. E do que ele fala? É uma fantasia com alguns elementos clássicos, né? Em particular, o povo protetor. Aqui eu tenho um povo protetor dotado da magia. Não é bem magia, né, como eu chamo, mas é uma espécie de magia. E esse povo, ele tinha como objetivo, né, de existência, cuidar das coisas na Terra, através desses poderes especiais, né? Mas teve um momento que esse povo se esgotou, porque de tanta guerra e tal, de tantas coisas que eles tinham que fazer para manter o mundo em ordem, né? Então eles abandonaram o papel de protetores da Terra e eles foram para um outro universo onde eles poderiam viver sem essa responsabilidade, mas eles levaram por acidente um humano junto e esse humano decide se vingar do povo por ter abandonado os humanos à própria sorte. Então, basicamente, é a história de outros humanos que vêm depois disso para tentar ajudar o povo, porque só os humanos podem ajudar esse povo a vencer essa dificuldade. Né? Então, é mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. Bom, a gente está chegando aí ao final do nosso bate-papo com a Natália Rodrigues. O tema de hoje, então, foi a literatura fantástica e o universo Harry Potter, né? Essa atividade faz parte do Encontro com Escritores, que é integrada ao projeto Memórias Literárias, né? Premiado no PROAC, uma realização do Governo do Estado de São Paulo em parceria do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né?
também do estado de São Paulo. Queria saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Senão nós vamos encerrar. Acho que não. Bom, então eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente. Alguém falou alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para a Natália. Pode falar, pode falar. Eu queria saber se ela, no momento que ela está escrevendo o livro, no momento que ela escreveu o livro dela ou outras obras, né, que ela venha fazer, até que ponto que ela, o limite dela, assim, dela saber que é só inspiração que ela está tendo através de outras obras que ela leu, e o momento em que ela realmente está escrevendo, tendo a ideia dela para escrever algo inédito. Não sei se eu expliquei bem. Esse limite, né? Como que você sabe esse limite entre uma parte e outra? Eu acho que não existe um limite. Eu não acredito que nada seja 100% original. E é difícil falar, assim, pegar algum elemento, ou de algum livro que eu escrevi, ou de algum livro, qualquer livro, pegar um elemento e falar, isso aqui é completamente novo. É muito difícil. Inclusive é um questionamento até psicológico, filosófico, né? E eu deixei um dos meus livrinhos de cabeceira aqui, esse livrinho que se chama Roube como um Artista. E é um livro sobre criatividade no geral, mas o título chama Roube como um Artista porque ele fala de roubar ideias. Todo criador, todo artista, ele rouba, né? Rouba, entre aspas, bem entre aspas, assim, ideias de coisas que já existem, de obras que já existem. Mas a diferença entre alguém que faz mais do mesmo e alguém que faz uma obra com ar de nova é a quantidade de lugares de onde você rouba. Então, é tudo uma questão de você ter conteúdo suficiente e tirar elementos de uma quantidade grande de experiências para criar algo intrincado que, apesar de não ser original, é criativo. Então, eu não acho que particularmente exista um limite, eu acho que tudo a gente tira de algum lugar, mas é tudo uma questão, sim, de saber de onde tirar e em que nível tirar, né? Acho que é mais ou menos isso. São as inspirações, né? A gente chama. Eu sou administradora de empresas, né? Em administração a gente chama de benchmarking, né? Que é você se inspirar no outro, no seu concorrente, num produto que vai ser novo, mas teve inspiração de outras, né? De outros lugares. Mas então tá bom, é isso. Obrigada pela presença de todos vocês. Para quem está assistindo agora, né, continua acompanhando então a nossa programação pelas redes sociais do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. E para quem está assistindo depois, né, a gente vai continuar alimentando o canal. Natália, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, participar com a gente. E é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite.